Capítulo 33. Segue narrando a fundação do mosteiro do glorioso São José. Mandaram-lhe que não se envolvesse nela. Algumas provações que sofreu e como o Senhor a consolava. Estando os negócios neste ponto e quase concluídos, já que no dia seguinte se haviam de lavrar as escrituras, foi justamente quando nosso padre provincial mudou de parecer. Creio que o fez por inspiração divina, segundo se viu depois. Atendendo às minhas orações, o Senhor ia aperfeiçoando a obra e dispondo que se fizesse de outro modo. Quando o superior não a quis admitir, o confessor mandou-me logo que não cuidasse mais da obra. Porém o Senhor sabe dos grandes sofrimentos e aflições, que me havia custado trazê-la a este ponto. Como abandonamos tudo e as coisas ficaram paradas, confirmou-se a opinião de que se tratava de disparate de mulheres, e cresceu a murmuração contra mim. Até então, tudo se havia feito por mandado de meu superior. Estava muito mal vista em meu mosteiro, por querer fazer casa de clausura mais estreita. Dizia-se que eu estava ofendendo as religiosas. Ali também se podia servir a Deus, pois havia outras melhores do que eu. Eu não tinha amor a meu convento. Melhor seria procurar renda para ele, do que para outra obra. Umas eram de opinião que me metessem no cárcere. Outras, bem poucas, timidamente tomavam minha defesa. Eu bem via que em muitas coisas tinham razão. Contava-lhes algumas vezes o que me tinha levado a agir, mas não podia dizer o principal, que era a ordem expressa do Senhor. Não sabia como proceder, e geralmente calava. Recebi então de Deus um grandíssimo favor que foi não me perturbar com todos esses contratempos. Ao contrário, abandonei a ideia com tanta facilidade e contentamento como se nada me houvesse custado. Ninguém podia crê-lo, nem ainda as almas de oração que tratavam intimamente comigo. Julgavam-me muito magoada e confusa, e até meu próprio confessor não se convencia plenamente. Quanto a mim, como tinha consciência de ter feito tudo o que estava a meu alcance, não me sentia obrigada a mais para cumprir o que o Senhor me ordenara. Permanecia em meu mosteiro, onde vivia muito contente e satisfeita. Jamais pude deixar de crer que se havia de fazer a fundação. Não via meio, nem sabia como, nem quando, mas tinha tudo por certo. O que me fez sofrer muito foi quando certa vez, meu confessor, como se eu tivesse dado algum passo contra sua vontade, escreveu-me ordenando que me convencesse de que tudo não passava de um sonho e me emendasse para o futuro. Não inventasse novidades e não falasse mais em fundação, pois bem via o escândalo que resultara. E acrescentou outras coisas que muito me magoaram. O Senhor devia querer que também daquela parte, onde mais me havia de doer, não deixasse de me advir sofrimentos. Estando no meio de tantas perseguições, quando me parecia que dele havia de receber consolo, isto me fez sofrer mais do que tudo junto. Comecei a imaginar que talvez tivessem ofendido a Deus por minha causa e por minha culpa. Se as visões não passavam de mera ilusão, também era embuste toda a minha oração. Assim sendo, eu andava muito enganada e em mau caminho. Tais pensamentos geraram-me grande angústia. Fiquei muito perturbada e bastante aflita. Mas o Senhor jamais me faltou, pois em todos os referidos sofrimentos, com frequência me consolava e animava de várias maneiras, o que não é necessário relatar aqui. Disse-me então, não haver motivo para me afligir, visto que no referido negócio, longe de haver ofendido a Deus, muito lhe agradara e servira. Como ordenara o meu confessor, eu devia calar-me por enquanto, até vir a ser oportuno tornar a cuidar da planejada obra. Fiquei tão consolada e contente, que me parecia reduzir-se a nada, toda a perseguição iniciada contra mim. Aqui o Senhor me ensinou o imenso bem que é padecer por ele, sofrimentos e perseguições. Vi em minha alma um tal aumento de amor de Deus, e muitas outras coisas, que ficava admirada. Daí vem que não posso deixar de desejar tribulações. Todos me julgavam constrangida, e de fato assim seria, se o Senhor não me favorecesse, em extremo, com tão grandes graças. Por esse tempo comecei a ter ímpetos maiores de amor a Deus e arroubamentos mais elevados. Calava-me e a ninguém dava conta dos meus lucros. O santo religioso dominicano, bem como eu, não podia deixar de se convencer que se havia de fazer a fundação. Para não desobedecer ao meu confessor, eu em nada me envolvia. Ele tratava tudo com a minha companheira. Juntos escreveram para Roma,
e iam dando todos os passos necessários. Também começou aqui o demônio, de boca em boca, a espalhar e dar a entender que eu tinha tido alguma visão ou revelação sobre o caso. Várias pessoas vinham a mim, com muito medo, dizer-me que os tempos não andavam bons. Poderiam levantar contra mim algum falso testemunho, e denunciar-me aos inquisidores. Achei graça na ideia. Fez-me rir, porque neste ponto jamais temi. Tinha consciência de que em matéria de fé, eu estava pronta a morrer 1000 vezes para não ir contra a menor cerimônia da igreja, ou por qualquer verdade da Sagrada Escritura. Respondia, pois, que a esse respeito nada temessem. Em bem mau estado, andaria minha alma se nela houvesse coisa de tal natureza, que me fizesse temer a Inquisição. Se eu notasse haver necessidade, seria a primeira a ir buscá-la. Se eram falsas as acusações, o Senhor tomaria minha defesa, fazendo reverter tudo a meu favor. Dei conta de toda a minha vida a este meu padre dominicano. Sendo eminente teólogo, eu podia ficar tranquila com o que me dissesse. Fiz-lhe uma relação completa de todas as visões, do meu modo de oração e das grandes graças que o Senhor me fazia, com a maior clareza que pude. Supliquei-lhe que tudo examinasse muito bem, visse se havia algo contra a Sagrada Escritura e me desse seu parecer. Ele me acalmou muito, e penso que minhas confidências lhe foram proveitosas. Embora já muito bom religioso, daí por diante deu-se muito mais à oração. Para melhor se entregar a este exercício, recolheu-se a um mosteiro de sua ordem em lugar muito solitário, e aí ficou mais de 2 anos, até que por obediência e com grande pesar, foi para onde seus merecimentos o tornavam necessário. Embora eu não quisesse nem procurasse retê-lo, senti muito quando partiu, pela grande falta que me fazia. Mas entendi quanto isto lhe era proveitoso. Estando muito triste pelo seu afastamento, o Senhor me disse que não me afligisse e me consolasse, pois ele ia por bom caminho. Ao voltar, sua alma havia progredido tanto e estava espiritualmente tão adiantada, que segundo me disse, não trocaria o tempo que ali esteve por coisa alguma deste mundo. O mesmo podia eu dizer, porque se antes me infundia segurança e consolação com seu saber, agora o fazia também com a experiência do Espírito, que já era profunda, acerca das graças sobrenaturais. Deus o trouxe, aliás, bem no tempo em que o Senhor viu ser necessário, para ajudar a esta sua obra e trabalhar para este mosteiro, cuja fundação era a vontade do Senhor. Durante 5 ou 6 meses guardei silêncio, não me envolvendo nem falando sobre o negócio. O Senhor jamais me ordenou o contrário. Eu não entendi a causa, mas não perdi a esperança de que nosso projeto haveria de se realizar. Decorrido esse tempo, tendo sido afastado daqui, o reitor do Colégio da Companhia de Jesus, o Senhor enviou outro muito espiritual, douto e de grande coragem, logo quando eu me via bem necessitada. De fato, o padre que me confessava estava subordinado a um superior, e os padres da Companhia de Jesus praticavam em todo o seu rigor, esta virtude de não se moverem senão de acordo com a vontade de seus superiores. Embora ele entendesse bem meu espírito, e tivesse desejo de me ver crescer, não ousava tomar decisão em algumas circunstâncias, por muitas causas que para isso tinha. Minha alma já sentia ímpetos tão fortes, que sofria muito ver-se assim tolhida, mas não saía do que ele me ordenava. Estando um dia, com forte tribulação, parecendo-me que o confessor não acreditava em mim, disse-me o Senhor que não me afligisse, pois bem depressa aquele sofrimento teria fim. Muito me alegrei pensando que em breve eu morreria. Quando me lembrava, sentia grande alegria. Depois vi bem que se tratava da chegada do referido reitor. Nunca mais tive igual sofrimento. O novo reitor em nada impedia ao ministro, que era meu confessor. Dizia-lhe que me consolasse, sem mais receio. Não me levasse por caminho tão apertado, e deixasse agir o Espírito do Senhor. De fato, às vezes minha alma com os fortes ímpetos do Espírito ficava, na verdade, quase sem poder respirar. Este reitor foi visitar-me e o confessor mandou-me que lhe falasse com toda liberdade e clareza. Eu costumava sentir imensa inibição quando tinha de me abrir assim. Mas eis que ao entrar no confessionário, senti interiormente um não sei o que, como não me recordo, ter sentido com ninguém, nem antes nem depois. Não há comparações que eu deem a entender. Foi uma alegria espiritual, uma intuição de que aquela alma entenderia a minha e de que havia afinidade entre ambas. Isto, torno a dizer,
não sei como. Se eu já lhe tivesse falado, ou tido informações a seu respeito, não seria de se admirar que sentisse gosto com a esperança de ser entendida. Jamais havíamos trocado palavra, nem ouvira falar dele. Mais tarde, vi claramente que meu espírito não me enganara, pois deste relacionamento resultou, sob todos os pontos de vista, grande proveito para meus negócios e para minha alma. A sua maneira de dirigir é muito adequada, às pessoas que o Senhor parece já ter elevado muito alto, pois as faz correrem e não caminharem passo a passo. Procura sempre desapegá-las de tudo e mortificá-las. O Senhor lhe deu raro talento para isso, assim como para muitas outras coisas. Começando a me relacionar com ele, entendi logo seu modo de proceder. Vi que era alma pura, santa, que tinha dom especial do Senhor para discernir espíritos. Fiquei muito consolada. Pouco depois, voltou o Senhor a insistir comigo, para que tornasse a tratar do negócio do mosteiro. Ordenou-me que dissesse a meu confessor, e ao reitor muitas razões e causas para que não me impedissem. Algumas destas lhes causaram impressão. O padre reitor jamais duvidou de que fosse Espírito de Deus, tendo estudado com muita cautela e solicitude todos os seus efeitos. Por fim, por vários motivos, não ousaram criar-me obstáculos. Meu confessor tornou a dar-me licença para me dedicar à obra com todas as forças. Bem via eu em que tribulações me metia, por estar só, e ter tão poucos recursos. Ficou então combinado que se faria tudo com o maior segredo. Combinei que uma de minhas irmãs, que vivia fora daqui, comprasse a casa e fizesse as obras, como se fosse para si, com o dinheiro que o Senhor, por certos meios, nos enviou em quantidade suficiente para a compra. Seria longo narrar como o Senhor foi provendo as necessidades. Quanto a mim, tinha o maior cuidado em nada fazer contra a obediência. Agia secretamente, ciente, que se o dissesse a meus superiores, estaria tudo perdido, como da outra vez e ainda pior. Passei momentos de grande dificuldade, e alguns sozinha, conseguindo dinheiro, fazendo as diligências necessárias, organizando planos e dirigindo obras. Minha companheira fazia o que estava em suas mãos, mas podia pouco, tão pouco, que era quase nada. Apenas a obra era feita em seu nome e com seu favor. Todo o trabalho restante era meu, de tal modo que agora me espanto de como pude aguentar. Algumas vezes dizia na minha aflição: Senhor meu, como me ordenais coisas que parecem impossíveis? Se embora sendo mulher, ao menos tivesse liberdade. Mas que posso fazer, Senhor, tolhida por todos os lados, sem dinheiro e sem ter onde o buscar, nem para as despesas do breve, nem para coisa alguma? Certa vez, estando numa necessidade sem saber o que resolver, nem com que pagar aos operários, apareceu-me São José, meu verdadeiro Pai e Senhor, e deu-me a entender que os contratasse, pois não me faltariam recursos. Assim o fiz sem ter um níquel. O Senhor me proveu por certos meios que deixaram pasmos os que vieram a saber. Pus-me a achar muito pequena a casa. De fato o era, a tal ponto que parecia impossível transformá-la em mosteiro. Pensei em adquirir outra, também muito pequena, junto à nossa, para convertê-la em igreja. Não havia meio de realizar a compra, nem dinheiro para isso, e eu sequer sabia o que fazer. Eis que um dia, ao acabar de comungar, ouvi do Senhor estas palavras: já te disse que entres como puderes. Depois, como que exclamando, acrescentou: ó cobiça do gênero humano, que até a terra pensas que te há de faltar. Quantas vezes dormi ao relento, por não ter onde buscar abrigo. Fiquei muito temerosa e vi que o Senhor tinha razão. Vou ver a casa pequenina. Traço meus planos, e acho meios de fazer um mosteiro regular, embora minúsculo. Desde então não pensei em comprar mais terreno. Tentei adaptá-la, de modo a se poder viver nela. Fiz tudo grosseiro e rústico, só com o necessário para não afetar a saúde. Assim se há de agir sempre. Quando ia comungar, no dia de Santa Clara, apareceu-me esta santa com muita formosura. Disse-me que tivesse coragem e continuasse no meu propósito, pois não deixaria de me ajudar. Adquiri por ela grande devoção. Em prova do cumprimento de sua promessa, um mosteiro de sua ordem, situado perto do nosso, nos tem ajudado a viver. Ainda mais, aos poucos a bem-aventurada santa, elevou os meus anseios a tanta perfeição,
que a pobreza por ela instituída em seus mosteiros, se observa também neste, e vivemos de esmolas. Não temos renda, e jamais se poderá fazer de outro modo. O Senhor fez ainda mais, talvez pelos rogos da bendita Santa. Sem que peçamos, provê-nos do necessário com muita fartura. Seja bendito por tudo. Amém. Nesses mesmos dias eu me achava na capela de um mosteiro da Ordem do Glorioso São Domingos, na festa da Assunção de Nossa Senhora. Pensei nos muitos pecados, que em tempos idos havia confessado naquela igreja, e várias coisas de minha vida ruim. Sobreveio-me um arroubamento tão grande, que quase perdi de todos os sentidos. Sentei-me e penso que nem vi a elevação nem ouvi a missa, o que me deixou algum escrúpulo. Em tal estado pareceu-me que me recobriam de uma veste de grande brancura e esplendor. A princípio não vi quem me vestia. Depois vi Nossa Senhora a meu lado direito e meu pai São José ao esquerdo, que me adornavam com aquelas vestes. Tive a intuição de que me faziam entender que estava limpa de meus pecados. Depois de assim vestida, sentindo imenso júbilo e glória, logo me pareceu que a Senhora me tomava as mãos nas suas. Disse-me que eu lhe causava muita alegria com a minha devoção ao glorioso São José. Estivesse certa de que o mosteiro se faria conforme os meus desejos. Nele o Senhor, ela e São José seriam bem servidos. Não receasse descuido neste ponto. Mesmo se fundasse sob uma jurisdição, que não era do meu gosto, ela e seu esposo nos guardariam. Seu filho, já havia prometido andar conosco. Como sinal da verdade de suas promessas deu-me uma joia. Pareceu-me então que me punha ao pescoço um colar de ouro belíssimo, do qual pendia um cruz de alto valor. Esse ouro e essas pedras preciosas eram tão diferentes dos que existem no mundo, que não há comparação. Sua beleza é muito maior do que na terra podemos imaginar. O intelecto seria incapaz de entender, de que matéria era a veste, nem a imaginação pode conceber a alvura que apraz ao Senhor representar-nos. Todas as coisas deste mundo nos parecem, na verdade, mero esboço a carvão. A beleza, que vi em Nossa Senhora, era gigantesca. Não pude ver nenhum dos seus traços em particular, mas em conjunto, a beleza do rosto. Estava vestida de branco, cercada de imenso esplendor, contudo suave, não ofuscava. Não vi tão bem o glorioso São José, mas percebi que estava ali, como nas visões de que falei, em que não se vêem imagens. Nossa Senhora parecia muito jovem. Estiveram comigo algum tempo, e eu sentia regozijo e glória, como jamais talvez tenha sentido, e os quais não quisera ver acabar. Depois pareceu-me vê-los subir ao céu, rodeados de incontáveis anjos. Fiquei com muita saudade, mas tão consolada, abraçada, absorta em oração e comovida, que estive algum tempo quase fora de mim, sem conseguir falar, nem me mover. Esta visão causou-me ardente ímpeto de me doar no serviço de Deus. Foram tais os seus efeitos em mim e de tal modo tudo se passou, que jamais duvidei de que fosse coisa de Deus. Deixou-me satisfeita e com imensa paz. O que a rainha dos anjos disse sobre a jurisdição, foi porque eu sentia muito, não pôr o mosteiro sob a obediência de nossa ordem, mas o Senhor me tinha dito que não cabia fazê-lo. Deu-me as razões pelas quais de nenhum modo isto era conveniente. Disse-me que recorresse a Roma, por certa via, que também me indicou, garantindo que por esse meio viriam as licenças. Assim se realizou, pois até então o negócio jamais tivera solução. Depois que enviamos por onde o Senhor me ensinou, tudo alcançou pleno êxito. Para o que sucedeu mais tarde, foi muito oportuno que se tivesse prestado obediência ao bispo. Nesse tempo eu não o conhecia, nem imaginava que prelado seria. O Senhor permitiu que fosse tão bom e auxiliasse tanto esta casa, como era preciso para a grande oposição que se levantou contra ela, como direi em seguida, e para chegar ao estado em que se acha agora. Aquele, que assim fez tudo, seja para sempre bendito. Amém. Capítulo 34. Nesse tempo foi bom ausentar-se de Ávila. O superior mandou a consolar uma senhora de alta nobreza que estava muito aflita. O que então lhe sucedeu? Narra a grande graça que lhe fez o Senhor ao servir-se dela, para incitar uma pessoa de elevada posição, a dedicar-se de fato ao seu serviço. Nessa pessoa ela encontrou, depois, favor e amparo. O capítulo é digno de nota.
Apesar de me esforçar para que não viessem a saber da obra iniciada, foi impossível conduzi-la tão em segredo, que dela não se tivesse notícia. Algumas pessoas acreditavam, outras não. Eu tinha bastante receio de que o provincial viesse a tomar conhecimento dos boatos e me proibisse de cuidar da fundação, e assim ficasse tudo parado. Mas o Senhor proveu a tudo da seguinte maneira. Numa grande cidade, a mais de 20 léguas daqui, aconteceu achar-se uma senhora muito aflita e desolada pela morte do marido. Estava em tal abatimento que se temia por sua saúde. Ela teve notícia desta pecadorazinha, porque assim quis o Senhor, permitindo que lhe falassem bem de mim, pelos muitos proveitos que daí resultariam. Essa senhora era de alta nobreza e conhecia muito o nosso superior. Sabia que não havia clausura no meu mosteiro, e por inspiração do Senhor teve grande desejo de me ver, com a intuição de que eu a consolaria. Não pôde resistir e logo buscou ter-me em sua casa, enviando mensageiro ao superior, que estava bem longe. Este me deu ordem, com preceito de obediência, para partir de imediato com alguma companheira. Recebi a ordem na noite de Natal. Essa ordem causou-me alguma aflição e muita mágoa ao perceber que o motivo de quererem me levar era o bom conceito que de mim faziam. Vendo-me tão ruim, isto me parecia insuportável. Encomendei-me muito a Deus e estive todo o tempo de matinas, ou na maior parte do tempo, em grande arroubamento. Disse-me o Senhor que não deixasse de ir e não desse ouvidos a objeções. Poucos me aconselhariam sem temeridade. Eu teria sofrimentos, mas daí resultaria muita glória para Deus. Quanto à fundação do mosteiro, cabia ausentar-me até vir o breve. Acrescentou que o demônio tinha armado grande trama para quando o provincial voltasse, mas eu nada temesse porque ele ajudar-me-ia. Fiquei muito animada e consolada. Disse tudo ao reitor, e ele me respondeu que definitivamente não deixasse de ir. Outros diziam que era absurdo. Seria alguma invenção do demônio para daí me causar prejuízo, eu devia pedir ao provincial revogação da ordem, e assim por diante. Obedeci ao reitor, e confortada pelo que havia entendido na oração, parti sem medo. Sentia grande confusão, vendo a que título me levavam e como se enganavam tanto sobre mim. Isso me fazia importunar mais o Senhor para que não me largasse de sua mão. Consolava-me pensando que havia a casa da Companhia de Jesus na cidade para onde ia. Parecia-me que continuando sujeita àqueles padres, como aqui, viveria com alguma segurança. Agrada ao Senhor, que aquela senhora se consolasse tanto, que logo começou a melhorar a olhos vistos e cada dia se achava menos aflita. Admiravam-se todos, pois como disse, definhava de saudade. De certo o Senhor agiu assim pelas muitas preces que faziam pessoas santas, minhas conhecidas, para que tudo me corresse bem. A senhora era tão temente a Deus e tão piedosa, que a sua religiosidade supriu o que me faltava. Tomou-se de grande afeição por mim, e eu também lhe estimava muito por ver sua bondade. Mas tudo para mim se convertia em cruz, porque os regalos me davam cruéis tormentos, e o fato de manifestarem comigo tanto respeito, causava-me grande temor. Minha alma andava tão encolhida, que não ousava descuidar-se, nem dela o Senhor se descuidava. Enquanto ali estive, Sua Majestade me favoreceu com altíssimas graças, que me davam liberdade e me inspiravam desprezo por tudo quanto via, tanto maior quanto mais preciosos eram os objetos. Podendo ter muita honra de servir aquelas damas, eu as tratava tão naturalmente como se fosse da mesma linhagem. Tirei disto muito proveito, e não deixava de o dizer à senhora. Vi que era mulher, tão sujeita a paixões e fraquezas como eu. Entendi quão pouco se há de estimar as grandezas humanas, e como quanto maior é um senhor, tanto mais cuidados e sofrimentos tem. Acompanha-o a preocupação de guardar a dignidade proporcional à sua classe, que lhe tira todo o gosto pela vida. Até o comer é fora de tempo e de acerto, porque tudo há de ser regulado de acordo com a dignidade, e não com a índole. Muitas vezes as iguarias são mais de acordo à nobreza do que ao gosto. O resultado foi que aborreci muito o desejo de ser senhora. Deus me livre, contudo, de maus modos para com as pessoas altamente colocadas. Esta, a quem me refiro, embora seja das principais do reino, é muito simples. Creio que poucas haverá mais humildes. Eu tinha pena e ainda tenho, de vê-la forçada com frequência a contrariar seus gostos para acatar as exigências de sua nobreza.
Nas pessoas de casa ela confiava pouco. Embora fossem boas as que a cercavam, era preciso cuidado de não falar nem atender mais a uma do que a outra, sob pena de ficar malquista protegida. Isso resulta em efetiva sujeição. Uma das ilusões do mundo é chamar senhores as pessoas de alta classe, que mais me parecem escravos em 1000 pontos. Agrada ao Senhor que durante o tempo que estive naquela casa, todos crescessem no serviço do Senhor. Não deixei de sofrer algumas tribulações e invejas, que de mim tinham algumas pessoas pela muita afeição que me tinha aquela senhora julgavam talvez, algum interesse ou ambição da minha parte. O Senhor devia permitir, que me causassem algum sofrimento essas coisas e outras de diversos modos, para que eu não me embebesse no conforto, que por outra parte, havia. De tudo o Senhor foi servido tirar-me proveito de minha alma. Estando na referida cidade, coincidiu chegar um religioso, pessoa importante, com quem anos atrás eu havia falado algumas vezes. Fui ouvir missa no mosteiro de sua ordem, próximo à casa onde eu estava. Deu-me desejo de saber as disposições daquela alma, pois queria que fosse grande servo de Deus. Levantei-me para ir falar-lhe, mas pareceu-me depois que era perder tempo. Já me achava recolhida em oração, e tornei a sentar-me, questionando a mim mesma, que tinha eu com isso. Se não me engano, por 3 vezes fiz assim. Enfim, o anjo bom foi mais poderoso que o mal, fui chamar o religioso, que veio falar comigo num confessionário. Como havia muitos anos que não nos víamos, pus-me a perguntar-lhe por sua vida, e ele pela minha. Comecei a contar-lhe que a minha tinha sido de muitos tormentos da alma. Insistiu muitíssimo para que os contasse. Respondi que não eram para ser sabidos, nem eu podia relatar. Disse-me ele, que o padre dominicano, de quem falei, estava a par de tudo e sendo muito seu amigo, contar-lhe-ia. Logo, não me importasse de lhe confiar também. O caso é que nem estava em suas mãos deixar de me importunar, nem nas minhas, creio eu, dispensar-me de lhe dizer. Sendo tanto o pesar e timidez que costumo sentir, quando trato dessas coisas, com ele e com o reitor acima referido, não tive dificuldade alguma, ao contrário, muito me aliviei. Contei-lhe tudo sob segredo de confissão. Achei-o mais esclarecido que nunca, embora tivesse admirado sempre sua grande inteligência. Considerei os raros talentos e predicados que tinha para fazer muito bem, caso se desse de todo ao Senhor. De uns anos para cá, não posso ver pessoa que muito me agrade, sem querer vê-la totalmente entregue a Deus. É isto com tais ânsias, que algumas vezes não me posso conter. Desejo que todos sirvam a Deus, mas quando se trata de pessoas que me satisfazem, é com forte ímpeto, de modo que suplico muito ao Senhor por elas. Com o religioso em questão assim aconteceu. Rogou-me que o encomendasse a Deus. Não tinha necessidade de o pedir, porque eu já não poderia fazer outra coisa. Vou logo aonde costumava isolar-me para fazer oração, e muito recolhida, começo a falar ao Senhor com extrema simplicidade, como a Ele me dirijo muitas vezes, sem saber o que digo. Então, é o amor que fala. A alma está tão fora de si, que não repara a diferença que há dela para Deus. Sabe que Sua Majestade lhe tem amor, e esse amor a faz esquecer-se de si mesma. Parece-lhe estar nele, possuí-lo como algo próprio que ninguém lhe pode tirar, e diz desatinos. Depois pedi ao Senhor, com muitas lágrimas, que atraísse de fato aquela alma a seu serviço. Mesmo tão boa, não me contentava só com isso. Eu a queria muito santa. Recordo-me de lhe ter suplicado, Senhor, não me haveis de negar este favor, vede que bom elemento para nosso amigo. Ó! Bondade e complacência grande de Deus! Como não considera as palavras, senão os desejos e o amor com que se dizem. Como suporta, que uma criatura como eu, fale a Sua Majestade com tanto atrevimento. Bendito seja para sempre, eternamente. Lembro-me também de que naquela noite, enquanto orava, senti grande aflição, ao pensar que eu mesma, talvez, vivesse em inimizade com Deus, sem saber se estava ou não em sua graça. Não é que eu quisesse perscrutar, mas desejava morrer, para não me ver em vida, onde não tinha segurança de estar morta ou viva. Para mim não havia morte mais dura, do que o receio de ter talvez ofendido a Deus. Via-me constrangida com esta perda. Transbordante de ternura, derretida em lágrimas, suplicava-lhe que não o permitisse.
Entendi então que bem me podia consolar e ficar certa de que estava em graça. Semelhante amor de Deus, as graças que o Senhor me concedia, e os sentimentos que me inspirava não podiam existir, em alma que estivesse em pecado mortal. O Senhor então infundiu-me confiança de que havia de fazer o que eu lhe suplicava a respeito daquela pessoa. Encarregou-me de lhe transmitir umas palavras. Sentiu muito, porque não sabia como as dizer. Dar recados à terceira pessoa é sempre o que mais me custa, sobretudo quando ignoro como os tomará ou se zombará de mim. Fiquei muito aflita, mas afinal me senti persuadida a obedecer. Pelo que me lembro, prometi a Deus não deixar de transmitir as suas palavras. Escrevi-as, mas pela grande vergonha que tinha, e assim as entreguei ao religioso. Pelo efeito que nele produziram, bem se viu ser coisa de Deus. Determinou-se realmente a entregar-se à oração. Mas não o fez de imediato. O Senhor, como queria para si, mandava dizer-lhe, por meu intermédio, certas verdades, que sem eu as entender, vinham tão a propósito, que o espantavam e ao mesmo tempo deviam dispô-lo a crer que eram de Sua Majestade. Quanto a mim, embora miserável, suplicava muito ao Senhor que o atraísse totalmente para si e lhe fizesse desprezar as satisfações e coisas da vida. Seja ele para sempre louvado, que o realizou tão perfeitamente. Fico maravilhada, sempre que esse religioso me fala. Se eu já não o tivesse visto, teria por duvidoso fazer-lhe o Senhor em tão breve tempo, tão grandes favores, e trazê-lo tão ocupado em Deus, que já não parece viver para as coisas deste mundo. Sua Majestade o conduza com sua mão. Se ele for adiante, como espero no Senhor que acontecerá, visto ter sólido e profundo conhecimento de si próprio, há de ser um de seus mais assinalados servos, e de grande proveito para muitas almas. De fato, em pouco tempo adquiriu muita experiência das coisas do Espírito. O Senhor concede seus dons como e quando quer, sem que dependam da antiguidade ou dos serviços prestados. Não digo que isto não ajude muito, mas o certo é que frequentemente o Senhor não dá em 20 anos a uns, a contemplação que num só ano dá a outros. A causa, Sua Majestade sabe. O engano está em imaginarmos que os anos nos fazem entender o que só com a experiência podemos alcançar. Sem serem espirituais, muitos erram querendo discernir espíritos. Não digo, porém, que um homem douto não possa dirigir quem é espiritual, se ele próprio não o for. Poderá fazê-lo, mas veja que nas coisas exteriores e interiores de ordem natural tudo vá conforme à luz da razão. Nas sobrenaturais, tudo deve estar de acordo com a Sagrada Escritura. No mais não se atormente, nem julgue entender o que não entende, nem afogue os espíritos, porque já neste ponto, outro Senhor maior os governa e não estão sem superiores. Não se espante de coisa alguma, e nada considere impossível. Tudo é possível ao Senhor. Procure revigorar a fé e humilhar-se, vendo que nesta ciência o Senhor poderá fazer uma velhinha mais sábia do que um homem instruído, com toda a sua doutrina. Com esta humildade ele aproveitará mais as almas e a si, do que elevando-se em contemplativo, não o sendo. Sim, torno a dizer, ganhará pouco se lhe falta a experiência e se não tem grande humildade para se convencer, de que tais coisas não são impossíveis, embora não as entenda. E ainda menos dará lucro às almas que dirige. Se tiver humildade, não tenha receio, o Senhor não permitirá que se engane nem engane os outros. Este padre, de quem falo, recebeu do Senhor experiência em muitas coisas. Por outro lado, tem procurado estudar tudo o que se pode adquirir sobre esta matéria pelo estudo, pois é muito douto. Quanto àquilo que não entende por experiência, pergunta-o a quem a tem. Ajudado assim pelo Senhor, que lhe dá grande fé, muito se tem aperfeiçoado. Faz algumas almas progredirem, em cujo número está a minha. Sabendo o Senhor em quantos sofrimentos me veria, e tendo Sua Majestade de levar consigo alguns dos que me governavam, parece ter definido que ficassem outros que me têm feito grande bem, além de me ajudarem em numerosas dificuldades. O Senhor o transformou totalmente, de modo que ele mesmo quase não se reconhece, por assim dizer. Tem-lhe dado forças corporais para a penitência, sendo que antes não as tinha, e vivia enfermo. Tornou-o vigoroso, sobretudo atraído pelo Senhor. Seja bendito para sempre. Creio que tudo isto lhe tem vindo das graças recebidas na oração, que são bem reais.
Em algumas circunstâncias o Senhor já tem querido manifestá-lo. Sai da oração como quem já se compenetrou da realidade do mérito que se ganha em sofrer perseguições. Deus é grande, e nele espero que a alguns de sua ordem, e a toda ela, há de vir muito benefício por meio deste religioso. Já se vai entendendo isto. Tenho tido grandes visões, onde o Senhor me tem revelado maravilhas sobre ele, do reitor da companhia do qual já falei, e de outros 2 religiosos da ordem de São Domingos, sobretudo de um. No adiantamento espiritual deste, demonstrado por obras, o Senhor vem dando a entender algumas coisas, que me revelara a seu respeito. Muitas, sobretudo, foram as revelações sobre o religioso do qual estou falando. Um fato quero agora narrar aqui. Certa vez, estando eu com ele no locutório, era tanto o amor de Deus que minha alma percebia arder na sua, que me punha quase absorta. É que verificava o poder da graça de Deus que em tão pouco tempo, o elevara a tão sublime estado. Sentia grande confusão vendo-o com muita humildade, aceitar algumas coisas que eu lhe dizia a respeito da oração. Pouco humilde era eu, em tratar assim, com pessoa semelhante, mas o Senhor o tolerava pelo meu grande desejo de o ver adiantar-se muito. Suas palavras faziam-me tanto proveito, que pareciam acender-me na alma um fogo novo para servir ao Senhor, como se então principiasse. Ó Jesus meu, quanto faz uma alma abrasada em vosso amor! Quem tem o mesmo amor, deveria andar sempre à busca dessas almas, se fosse possível. Grande coisa é para um enfermo achar outro ferido do mesmo mal. Muito consola ver que não se está só. Ajuda a padecer e até a merecer, pois deste modo se apoiam mutuamente os que já estão determinados a arriscar 1000 vidas por Deus, e desejam que se lhes ofereçam ocasiões de perdê-las. São como soldados, desejando que haja guerra para ganharem despojos e ficarem ricos, certos de que por outro meio, nada alcançarão. É este seu ofício, trabalhar. É grande coisa entender o que se ganha em padecer por ele, quando o Senhor ilumina. Não se entende bem enquanto não se deixa tudo. Com efeito, quem está preso a algo, é sinal que o estima. Se a estima, forçosamente terá pesar em deixá-la. Deste modo, já anda tudo imperfeito e perdido. É o caso de dizer, perdido anda, quem anda atrás do perdido. E que maior perdição, que maior cegueira e desventura do que terem muito o que é nada? Volto agora ao que dizia. Contemplando aquela alma, sentia eu grande regozijo e contentamento. Parecia-me que o Senhor queria patentear os tesouros com que a enriquecera, por meu intermédio, e considerava-me indigna de ter recebido esta graça. Apreciava mais os favores que o Senhor a ele outorgara, do que se os tivesse concedido a mim. Julgava-me mais obrigada para com o Senhor e desfazia-me em louvores por verificar que Sua Majestade atendera à minha súplica, e satisfizera os meus desejos de incitar semelhantes pessoas a servi-lo com fervor. Estando em tanta alegria que já não me continha, minha alma ficou enlevada e perdeu-se, para ganhar mais. Cessaram para ela as considerações, e ao ouvir aquela língua divina, pela qual o Espírito Santo parecia falar, entrei em grande arroubamento. Quase perdi os sentidos, embora durasse pouco. Vi Cristo, com imensa glória e majestade, mostrando sumo contentamento do que ali ocorria. Assim o disse, dando-me a entender claramente que está sempre presente a semelhantes conversas. Muito lhe agrada que nos regozijemos em falar dele. De outra vez, o citado religioso estava longe deste lugar, e vi que os anjos o elevavam da terra com muita glória. Por esta visão entendi que sua alma progredia muito. Assim era realmente. Suportou com muito contentamento, que uma pessoa a quem fizera grande bem e remediara, não só na alma como na honra, levantasse contra ele um falso testemunho muito aviltante. Fez outras diversas obras do serviço de Deus, e padeceu várias perseguições. Não me parece conveniente agora declarar maiores coisas. Se vossa mercê julgar necessário, pois as conhece, poderei escrevê-las para a glória de Deus. Todas as profecias feitas a mim se têm cumprido, quer referentes a este mosteiro, quer sobre diversos fatos, alguns já citados e outros de que falarei. Alguns fatos, 3 anos antes de se realizarem. Uns me foram revelados pelo Senhor mais cedo, outros mais tarde. Sempre os comuniquei ao meu confessor, e àquela viúva, minha amiga, com quem tinha licença de me abrir, conforme já disse. Soube que ela os referia a outras pessoas,
e estas sabem que não minto. Nem Deus permita que em coisa alguma, deixe de usar de toda a verdade, quanto mais em matéria tão grave. Morreu de repente, um de meus cunhados. Fiquei penalizada porque ele não tinha o cuidado de se confessar com frequência. Durante a oração me foi revelado que minha irmã morreria da mesma forma, e que eu procurasse convencê-la de estar sempre preparada. Contei o ocorrido ao meu confessor. Este não me deixou partir, mas tendo eu recebido o aviso várias vezes, disse-me que fosse, pois nada haveria de perder. Minha irmã vivia numa aldeia. Cheguei sem nada dizer do que me levava à sua casa. Conforme podia, fui pouco a pouco, esclarecendo-a em todas as coisas. Induzia-a a se confessar com mais frequência e que em tudo fosse cuidadosa com sua alma. Como era muito boa, assim fez. No fim de 4 ou 5 anos, continuando sempre neste costume e tendo a consciência muito bem disposta, morreu sem que ninguém a visse, e sem se poder confessar. O que lhe valeu foi que não havia mais de 8 dias que se confessara, segundo costumava. Esta circunstância consolou-me, quando recebi a notícia de sua morte. Esteve muito pouco tempo no purgatório. Menos de 8 dias depois, tendo eu acabado de comungar, o Senhor me apareceu e quis que eu visse como a levava à glória. Durante os anos decorridos entre a predição e a morte, não me saía da memória o que me tinha sido revelado, nem o esquecia também minha companheira. Esta, ao saber que minha irmã falecera, veio a mim admirada de ver como tudo se havia cumprido. Seja Deus louvado para sempre que tanto cuidado tem pelas almas para que não se percam.